Senhor presidente, nós estamos praticamente no meio da semana de combate à pedofilia, fruto de uma lei, a lei de nossa autoria, a Lei 3.707, de 2009, que desde o primeiro ano que cheguei aqui, no ano de 2007, lembrando, deputado Antônio Vaz, de um episódio muito triste que eu conheci, trabalhando na Universidade Federal, especificamente dentro de um hospital, o HU. Eu lembro de um caso de uma bebê, de apenas 10 meses de vida. Isso na década de 90. E aquele ser tão especial, tão vulnerável, tão frágil, fora abusada e estuprada, nada mais, nada menos do que aquele que deveria dar o apoio, o carinho e a sua devida proteção, um padrasto. Foi um crime assim que chocou muito a comunidade universitária, os médicos. Ali tinha médicos que ficavam, às vezes, chorando, as enfermeiras, nós ali do administrativos, Gleice, e aquilo me marcou muito. Às vezes eu me emociono, porque eu tenho filhos e tenho 3 netos. E nós, com as nossas faculdades mentais normais, a gente não consegue mensurar a tamanha crueldade de alguém que é capaz de fazer uma atrocidade dessa tão terrível com alguém tão indefeso. O tempo foi passando, eu assumi aqui a presidência de uma instituição chamada FENASP, que trata uma instituição que trabalha na perspectiva de defender a vida, a família. Lembro muito bem que naquela época tinha acontecido algumas atrocidades em algumas comunidades indígenas, em alguns lugares, principalmente na região do Amazonas. Ficamos sabendo de casos de crianças que tinham uma patologia e eram sepultadas vivas. E isso nos chamou muita atenção. Eu percorri esse país, fizemos vários encontros em Brasília, aqui sediamos um evento aqui do Centro-Oeste em Cuiabá, em Belo Horizonte, Brasília várias vezes, e vimos e ouvimos cenas e tantos depoimentos. Teve a CPI da pedofilia, que o Magno Malta foi protagonista dela, e nós sabemos que isso é um assunto que existe no planeta Terra desde que o ser humano é o ser humano. Aliás, tudo que nós vemos hoje já acontecia antes de Cristo. A Grécia Antiga acontecia coisas terríveis. Acontece que hoje nós temos o quê? Nós temos a informação, a questão das mídias sociais, da internet, isso permite com que a gente fique sabendo de coisas terríveis. Esse tempo passou, criamos essa lei, fiz aqui uma cartilha, fizemos várias audiências públicas em vários municípios, Campo Grande praticamente quase que todo ano, e este ano nós saímos das 4 paredes. Chamar alguém aqui para falar, numa audiência pública, é legal, mas quando você vai para as ruas, você fala com mais gente. E nós, desde segunda-feira, estamos entregando esse panfleto, e encontramos algumas adolescentes de algumas escolas contando a sua história com lágrimas no rosto, e a gente sabe que, se hoje, até agora, quase 800 casos já confirmados e apurados, e nessa caminhada, hoje está tendo uma per capita de 6 casos por dia, imaginemos chegar no dia 31 de dezembro, nesse nível, vamos chegar a 2.130 casos de crianças e adolescentes sendo estuprados,
estupradas, começando com a idade, como o relato, só este ano, 7 casos, idade de 0 a 1 ano. 1 na capital e 6 no interior. Cede uma parte, nobre deputado. Já concederei. Então, deputado Antônio Vaz, imagine quantos casos desse tipo de abuso, dessa violação de direito, acontece por dia, que a gente não sabe. Porque é difícil a identificação, até porque está dentro do asilo inviolável, como diz a nossa Constituição Federal, que é na casa, e ali está o pai, o padrasto, o tio, o irmão, o avô, na confiabilidade, estendendo ao líder religioso, ao professor, e nós temos pessoas presas de todas as áreas da nossa sociedade, hoje aqui no presídio de Campo Grande. Então, hoje, quarta-feira, sexta-feira a gente termina, nós vamos finalizar, inclusive, deputado Vaz, quero que, aqueles que quiserem estar conosco, vamos finalizar esta nossa ação que comemora esta lei, lá na Rua da Divisão, no período da tarde, entregando esse panfleto, porque ele, na verdade, tem como ajudar as pessoas a identificarem possíveis vítimas através de algumas características. E Vossa Excelência, juntamente com a sua equipe, é natural que também será muito bem-vindo para que nós finalizemos aí esta semana estadual de combate à pedofilia. Digo isso porque Vossa Excelência já me mostrou alguns trabalhos que foram realizados no interior de São Paulo, inclusive quando Vossa Excelência foi vereador, e comunga da mesma ideia, e pelo que eu converso com todos os colegas aqui, principalmente as mulheres, todos os 24 deputados também são adeptos dessa ideia de a gente trabalhar na perspectiva da defesa da vida, da defesa da liberdade, da defesa da família, mas de forma muito especial em defesa daqueles que realmente são considerados, pela sua condição física e psíquica, o hipossuficiente, o mais frágil, que são as nossas crianças.